Réveillon, a chegada de mais um ano, costuma reunir famílias e amigos. Época de esperança, chance de recomeço. Mas foi num dia desses que José Maria Alves Chipaia viveu o terror. Foi num dia desses que sumiu Jurdilei, uma data que se tornou inesquecível. Acho que estou vendo nesse ano de tudo. Muito trabalhador. Novinho, mas gostava de trabalhar. Era janeiro de 1992. Jurdilei veio nadar nos igarapés da região. Esse ponto fica a quase 11 quilômetros do centrinho de Altamira. Algumas pessoas que estavam aqui viram ele e, segundo consta na investigação da polícia, assim que ele retornou para casa, ao atravessar esta ponte, ele não foi mais visto. O adolescente festejava com irmãos e parentes, só que resolveu voltar sozinho ao sítio onde se hospedavam. Ficaram lá tomando banho e deixou a distância de quase 1 quilômetro do Igarapé na casa que nós estávamos. E nessa vinda dele, pegaram ele. A notícia do sumiço se espalhou entre os parentes. Por volta de 19 horas da noite, por aí, quando eu encontrei com a minha irmã e ela já estava muito angustiada. O medo já angústia, né? E começa a pensar o que aconteceu. Aos 13 anos, Jurdilei não era de aprontar. Ele sempre foi uma pessoa muito responsável de a gente saber onde é que estava. Não era aquele garoto que a gente diz, não, mas ele toda a vida saiu, sem avisar. As horas se arrastavam. E a família entrava em desespero. Na primeira noite, assim, eu não consegui dormir. Então, assim, qualquer latido do cachorro, a gente achava que era ele chegando. Seu Chipaia participou das buscas do filho. E aí no outro dia eu arrumei uma turma e eu fui com o pessoal. Liliane ficou em casa com os irmãos. Eu queria ir, mas ele pediu para eu ficar, porque eu era uma das filhas, assim, das mais velhas, né? Depois de 3 dias, veio a confirmação. Eu estava no Igarapé lavando roupa quando a minha madrinha chegou. Que ela falou, minha filha, acharam um corpo. Aí de imediato eu... sai do chão, né? Falei, mas o corpo, madrinha? Então ele tá morto. Falei, minha filha, infelizmente. Quem achou ele foi eu, saí em cima dele, facada assim no peito, a goela rolada assim. A cena mexeu com o seu Chipaia para sempre. Mas tem que pensar. Eu tenho que conversar, que eu falar nesses crimes, meu Deus. Eu muita maldade que fizeram com meu filho. Lá era a goela dele, assim, ó. Foi um fardo pesado demais. O sentimento de impotência se transformou em depressão. Eu fiquei muito... Eu via triste demais. Não tinha vontade mais de nem fazer trabalhar, nem de nada. Liliane encontra consolo ao lembrar que existe gente em condições ainda piores. Eu costumo dizer que pelo menos nós tivemos a oportunidade de encontrar o corpo do meu irmão e fazer um velório. E aquelas mães, aquelas famílias que nunca encontraram seus filhos. Será que ele está vivo? Será que está morto? Isso é pior ainda. Isso é uma dor que não se apaga. Nada se compara a ter um filho desaparecido.
É uma espera sofrida, um luto que não se vai. Maria Carolina passa por essa dor há 28 anos. Eu sou Maria Carolina Farias, sou a mãe do Maurício, que desapareceu em 27 de dezembro de 92. A última vez que o Maurício foi visto com vida foi bem pertinho desse ponto, quilômetro 4 da rodovia Transamazônica. O movimento sempre foi intenso aqui. Alguém passou, percebeu que ele estava aqui na beirada da estrada, acompanhado de um homem, mas nada disso chamou a atenção. Hoje, esse ponto da Transamazônica, a gente vê que tem algumas casas construídas naquele lado, que não deviam existir naquela época. Devia ser tudo mata, exatamente como aqui. Algumas pessoas teriam visto Maurício no caminho, como, por exemplo, um conhecido da família. Ele disse que ele pegou uma carona. Ele pegou uma carona na saída de Medicilândia. Lá em Medicilândia, teve uma pessoa que viu ele no ponto do ônibus, também era conhecido nosso de muitos anos, viu ele em pé, esperando uma carona para voltar para cá, para Altamira. Só que ele nunca chegou. Mas daqui para Medicilândia é bem longe, não é? É 90 quilômetros. Assim como Maurício e Jurdilei, outros garotos desapareciam na cidade. Foi a partir de 1989. Altamira, até aquele tempo, foi uma cidade pacata, não tinha criminalidade. A gente vivia muito bem aqui. Era uma cidade pacífica, diria, do interior. A cidade de Altamira, no sul do Pará, chama a atenção por um aspecto. É muito grande. É a mais extensa do país, com quase 160 mil quilômetros quadrados. Uma área maior do que Portugal, a Coreia do Sul e a Inglaterra. Um espaço enorme para apenas 113 mil habitantes. Em 1991, época dos crimes, a população era menor ainda, 65 mil moradores. E 3 em cada 4 moradores eram pobres ou muito pobres. Nesse ambiente, antes tranquilo, cadáveres apareciam mutilados, os pênis e testículos arrancados. Alguns eram crianças, a maioria adolescentes. O pessoal vivia um drama, um verdadeiro drama. E, logicamente, depois o pessoal começou também a inventar boatos, todo mundo sabia alguma coisa, e depois, claro que isso corria também pela cidade. Esther só queria saber por que tamanha maldade. Eles tiveram muita crueldade com essas crianças, muita mesmo. A gente se pergunta o que essas crianças fizeram para eles. Foi muito difícil. No início dos anos 90, Altamira já vivia um clima de medo. Já tinha crianças desaparecidas e crianças mortas. Os pais não deixavam mais as crianças para a escola sozinhos, tinham que acompanhar, né? A preocupação era grande, mas mesmo assim acontecia, continuava acontecendo. Nem toda essa preocupação evitou que Clebson, o irmão dela, fosse raptado. Esther foi avisada pela mãe. Aí eu fui para casa. Aí, assim, uma meia hora ela chegou lá, já chegou chorando. Que ele não tinha retornado, que ele tinha desaparecido e que os capadores de criança tinham pego ele. Ela já falou assim. Ela já tinha certeza que ele tinha sido pego. Meu nome é Maria Esther Ferreira Queiroz. Eu sou irmã de Clebson Ferreira Caldas Sobrinho.
que desapareceu em 1992. É difícil saber exatamente o que aconteceu naquele dia. A única informação concreta que se tem é que o Clebson veio de bicicleta até esse ponto da cidade. Naquela época era muito comum os meninos virem até aqui pegar mangas nas árvores. Foi exatamente nesse ponto que ele foi visto com vida pela última vez. Então o bairro inteiro se uniu, as famílias se uniram e a gente ficou buscando onde tinha estrada, aonde tinha um pé de manga, né? Que a gente sabia que por lá ele deveria ter passado, a gente fazia as buscas, mas não achava, não encontrava. Foi muito difícil. A família procurou a polícia e teve uma decepção com o delegado responsável. E quando nós chegamos lá para registrar a ocorrência, ele disse que não podia fazer porque tinha que esperar 24 horas. Pior ainda, o delegado colocou em dúvida a palavra da irmã e da mãe. No outro dia de manhã nós fomos de novo, eu mais minha mãe. Quando chegou lá, nós falamos para ele que ele não tinha aparecido ainda. Aí ele falou para nós que se nós estivesse lá simulando um desaparecimento para ganhar dinheiro, ia ficar todo mundo preso. Além disso, Esther conta que a estrutura de investigação na época era precária. Tanto é que os policiais da época, era a gente que ficava dizendo onde a gente queria ir para ver se ia encontrar, que a gente achava onde estava. A gente não tinha muito apoio da polícia naquela época, a gente não tinha apoio de ninguém. Se a gente observar bem, vai perceber que não há quase nenhum movimento de carro. Na década de 90, o movimento era ainda menor. A vegetação hoje aqui é intensa, mas no dia em que ele desapareceu, a mata era ainda mais alta. A polícia encontrou o corpo do menino a uns 100 metros de onde nós estamos, mata dentro. E só foi possível chegar até ele porque um detalhe chamou a atenção da família. A gente viu um monte de urubus. Aí os carros pararam, aí os policiais entraram junto com meu cunhado, foram seguindo onde os urubus estavam e aí eles encontraram lá. Primeiro encontraram a bicicleta do menino. Depois, o próprio Clebson. A bicicleta foi encontrada com um corte, tipo assim uma navalha nos pneus da frente e o traseiro, né? Jogada na entrada onde a gente encontrou o corpo dele e mais 100 metros a gente encontrou o corpo dele. Quanto tempo ele esteve desaparecido até encontrarem o corpo? 6 dias. Não é à toa que os urubus sobrevoavam o local. O corpo do jovem estava trucidado. Ele estava com as vestes em cima dele, né? Só que eles tinham arrancado os olhos dele. O couro cabeludo eles arrancaram. Eles tiraram os órgãos genitais dele. Ele estava com os pulsos cortados. E ele foi queimado. Ele foi muito torturado. Muito, muito. Eu acho que eles judiaram muito dele antes dele morrer. Aí tava as roupas dele, o short em cima dessa parte dele, a camisa, e a boneta estava em cima do rosto dele. E quando a gente tirou a boneta, a gente não reconheceu. Assassinatos com detalhes terríveis deixavam a polícia intrigada. Nós tínhamos a hipótese mais batida, que era de um serial killer, né? Mas que não tinha nenhuma direção, apenas pelas questões das mortes constantes de crianças e pela questão da emasculação, de que se tratava também de uma questão de ritual, mas que também não tinha ainda uma direção. Isso é um crime que vem da alma, né? A troco de quê? Só da maldade humana? Ou a troco de tráfico de órgãos? É cruel.
Também se suspeitava de uma rede de tráfico de órgãos humanos. No total, 14 vítimas foram contabilizadas, mas poderiam ser até mais. As famílias pediam por uma solução. Formavam coletivos para pressionar a polícia e o governo. Até hoje a gente escuta pessoas dizendo que teve famílias que seus filhos foram vítimas e que eles foram embora, que não prestaram depoimento. Vocês confiaram na investigação, nessa investigação da polícia? Da polícia daqui, não. Não? Não. Dessa daqui nós não confiamos de jeito nenhum. Na época, não. O desespero... Ajudava a família nos afazeres da casa, assim. Um que ia levar o gado para tomar água, o outro que vendia pastel, o outro que era engraxate, o outro que trabalhava na oficina de bicicleta, né? A polícia prende um homem chamado Rotílio. É isso que conta o livro O Caso dos Meninos Emasculados de Altamira, da antropóloga Paula Mendes Lacerda. É uma tese de doutorado com análise de mais de 30 mil páginas de documentos e depoimentos. Rotílio era referido como monstro de Altamira. Ele é detido no quartel da Polícia Militar de Altamira e morre em circunstâncias misteriosas. As autoridades militares responsáveis pela custódia do preso afirmaram que Rotílio foi descoberto sem vida na entrega da primeira refeição do dia, na cela em que ocupava sozinho. Só que mais meninos aparecem mortos. E outra versão se sobressai, a de que integrantes de uma seita raptam crianças para rituais macabros. Todos eles não confessam, negam sempre, mas as evidências, as provas que foram trazidas dentro dos autos mostram isso. Aí foi quando a Polícia Federal apresentou eles, né, para a Justiça. 5 suspeitos vão a júri popular. São eles, os médicos Anísio Ferreira e Césio Caldas, o policial Carlos Alberto Santos, o filho de fazendeiro Amailton Madeira e a suposta líder da seita, Valentina de Andrade. Faziam os rituais porque existem depoimentos, inclusive dentro dos autos, isso eu tenho certeza, de pessoas que estavam dentro da casa, que era como uma espécie de empregado, que embora não pudesse assistir direto, mas viam as reuniões deles dentro da casa com esses rituais e todos eles participando. A Valentina seria uma espécie de líder dessa seita? Líder. A líder. Uma testemunha diz que Anísio, um dos acusados, o convidou para uma reunião. E tratava-se de um ritual de espiritismo. 8 pessoas estavam sentadas em volta de uma mesa e vestiam batas pretas, abotoadas. Uma ex-empregada doméstica do mesmo acusado afirma que diversas vezes foi aterrorizada pelos filhos do médico, que vestiam capas pretas e capuzes vermelhos e portavam um livro em cuja capa se lia Magia Negra. O psiquiatra Guido Palomba teve uma sessão de um dia com outro acusado, Amailton Madeira. Ele se abriu com dificuldade, falou, não, sou homossexual e tal. Aí, conversando com ele, ele tinha predileção pela felação. Felação é o ato do sexo oral. Nas investigações, a homossexualidade do filho de fazendeiro é ressaltada. Passou a praticar com ele sexo oral. Amailton, ao seu lado estava o namorado. Comentários de que Amailton é homossexual. Já mantivera relação sexual com Heraldo. O suspeito teria contado ao psiquiatra que leu 2 livros de magia negra. As crianças eram emasculadas e não tinham órgãos sexuais. Eu falei, tá aí, estão comendo os órgãos sexuais. Para mim, ele era uma das pessoas que comia os órgãos sexuais. Também não fazia sozinho. Tudo aquilo fazia parte de um ritual de magia negra.
Os acusados afirmam que poucos se conheciam antes do julgamento. Alguns deles são pessoas com um estudo e consideradas poderosas na cidade. É como o ditado popular, quem vê cara não vê coração. Uns acreditavam e outros não, porque na visão de muitos, gente de classe média, médico, doutor, dentista, esse povo não tem capacidade de matar, de fazer isso. Foram 13 anos até o julgamento, então foi uma luta muito grande. As provas estavam ali. No final de 2003, o júri toma uma decisão. Os 4 homens são julgados e culpados por 5 assassinatos, incluindo o de Jurdilei. Daí eu fiquei mais aliviado. Foi um sentimento de que a justiça foi feita, né? Valentina, a suposta líder, é declarada inocente. Menos de 6 meses depois, essa convicção é abalada. Francisco das Chagas é preso no estado vizinho do Maranhão. Quem que botou desse menino? Fui capaz dele. E mais? E quem que papou ele? Canivete. O serial killer confessa a morte de pelo menos 28 meninos, todos emasculados. Todo criminoso serial tem um modus operandi e tem a sua assinatura específica. As crianças todas foram mortas com pancadas na cabeça. As genitálias são tudo. O local que ele desovava, todo local era um local ermo. Chagas também admite uma série de assassinatos em Altamira. Em 91 eu vim, quase no fim do ano eu retornei a Altamira. Ele descreveu a vítima, contava como ela estava, contava como estava a roupa, como estava vestido, estava de roupa, se não estava só de short, estava de camisa, onde encontrou. Ele era muito rico em detalhes. Isso é caso de chorar. São 42 crianças. 42 vítimas no total, entre os 2 estados. O serial killer morou no Pará e no Maranhão em períodos alternados. Uma tabela montada pelo perito maranhense Wilton Ribeiro mostra a data dos crimes. As mortes em Altamira sempre coincidiam com os períodos em que Francisco das Chagas estava na cidade. Pela minha surpresa de mandado em Altamira, Maranhão, Altamira e depois só Maranhão. O que nos levava a crer? Poderia ser a mesma pessoa que praticou os crimes em Altamira ter praticado no Maranhão. Na cronologia você vai verificar, Chagas estava aqui, não tinha morte lá. Chagas estava lá, tinha morte lá. Chagas veio para cá, deixava acontecer morte lá. Mas as autoridades do Pará não aceitam essa versão. Quando surgiu essa questão do caso Maranhão, já havia encerrado o nosso caso aqui. Leva-se até a desconfiança de que foi plantado o cara falar isso para tentar livrar a cara dos 2, principalmente dos 2 médicos que estavam em Altamira. Para nós, eu não tenho a menor dúvida que tem tudo a ver com Chagas. O psicólogo do estado do Maranhão ao Pará na segunda-feira. Posteriormente, ele segue para o município de Altamira, onde ocorreram os crimes. Lá, ele participará de uma reconstituição, ainda sem data prevista. Não foi encontrado ossada humana, foi encontrada ossada de animal, né? Por que não foram pegas as crianças, os corpos das crianças que ele veio apontar? A polícia maranhense também tem uma explicação para isso. De 91 para 2003, 2004, que foi o caso da investigação, já tem o quê? 13 anos. A cidade modificou. Depois, Chagas passa a negar todos os crimes, como nessa entrevista exclusiva de 2010. Você nunca matou ninguém? Eu nunca matei ninguém na minha vida. Nunca matei ninguém na minha vida. Você me fala aqui abertamente, eu nunca matei ninguém na minha vida. Os parentes das vítimas se dizem convencidos. Alguém está querendo usar ele de laranja, está querendo colocar ele para cima desses crimes todinho para tirar a sua culpa, mas ele não tem nada a ver com esses casos daqui de Altamira, não. Chagas também poderia ser apenas um bode expiatório. Outros moradores de Altamira seguem em dúvida. Porque depois de 10 anos
sem resposta e o pessoal exigindo resposta. Seis meninos assassinados, 5 desaparecidos, 3 escaparam com vida. Pela primeira vez, os depoimentos dos sobreviventes do caso de Altamira são revelados. Este jornal da época destaca: quando acordei, já estava coisado. E mostra que a hipótese de magia negra é a mais forte para a polícia. O sangue das vítimas seria utilizado nos rituais, juntamente com o órgão genital. Já para o perito Wilton, do Maranhão, esse comportamento é típico de um psicopata. Os 3 primeiros casos foi de Altamira, as vítimas sobreviveram. Então ele viu que aquilo ali poderia ser uma complicação para ele depois. Ele passou a matá-lo. Tivemos acesso a depoimentos dos meninos, nunca antes mostrados na TV. Nos relatos, algumas coincidências, como a menção de uma bicicleta vermelha que seria usada pelo raptor. Bicicleta monarca de cor vermelha, bicicleta de monarca vermelha, bicicleta cor vermelha, bicicleta de cor vermelha. Em testemunhos dados depois de 15 anos, 2 dos sobreviventes apontam que foram raptados por um homem só. De pele morena, mas não negra. Moreno, de estatura média, cabelos encarapinhados. Eles destacam detalhes dos ataques. O homem o agarrou, tirou-lhe as calças e começou a chupar seu pênis. Viu que estava todo ensanguentado e com o órgão sexual dilacerado. Já adulto, um dos garotos nega ter visto o serial killer do Maranhão. Não reconheceu como sendo o homem que o atacou. Francisco das Chagas Rodrigues de Brito. O terceiro sobrevivente depôs, ainda criança, em 91 e 92. Diz ter visto mais pessoas na cena do crime. Além da pessoa que o levou para o matagal, existiam mais 3 pessoas e que, apesar de estar com olhos vendados, conseguiu ver os pés das mesmas. Um total de 4 homens. Caiu ensanguentada e eles foram embora imaginando que a criança ia morrer ali. Só que ela se arrastou até na estrada e conseguiu pedir ajuda de um caboclo que passou também de bicicleta e que socorreu e foi levada para o hospital. 2 sobreviventes deram depoimentos ao júri usando capuz sobre o rosto. Ambos apontaram o ex-policial Santos como o homem que os teria raptado e dopado. Mariene Gomes, do coletivo de auxílio às famílias, teve contato com os meninos. Conhecia as famílias. Mas, mesmo com os órgãos reconstruídos, a relação com eles sempre foi difícil. Imagina quase 30 anos atrás, meninos emasculados, conhecidos como os capados. Tem medo, tem depressão, tem muita tristeza. Em uma reportagem... Eu não sei. Você sonha ainda com aquele dia? Aí mesmo, temos pesadelos. A última informação obtida sobre esse garoto é que em 2014, já adulto, foi autuado por furto em Altamira. Uma trama diabólica, ligando um filho de fazendeiro, dito homossexual, 2 médicos, um ex-policial e uma líder de seita comandando tudo. Faz sentido? Todos os acusados sempre negaram as acusações. O mais veemente entre eles é o Dr. Césio Caldas. Não, senhor, sou inocente, eu provo isso. Agora, algumas testemunhas reconheceram o senhor próximo a cadáveres de crianças. Isso procede? Não. Tem somente uma única testemunha de acusação contra mim. A testemunha teria visto um sangue de
Uma entrevista com Césio é fundamental para entender se a seita macabra em Altamira existia mesmo. E é para isso que nos preparamos. A justiça permitiu que a nossa equipe entreviste o médico Césio Caldas, mas por conta da pandemia, essa entrevista não pode acontecer dentro da penitenciária. Por isso, a gente vai entrevistá-lo através da internet. O homem que aparece do outro lado da tela está envelhecido. Usa uniforme de presidiário, mas mantém a firmeza do passado. O senhor é inocente? Sim, eu me considero inocente. Césio diz que foi surpreendido ao receber a primeira ordem de prisão em julho de 93. Eu estava no hospital, lá na minha sala, na época, então, quando eu fui preso, já tinha sido nomeado diretor da referida unidade hospitalar. Fui levado para minha casa, deram busca e apreensão e lá me apresentaram o mandado de prisão. Inclusive, houve um susto lá na cidade, porque todo mundo me conhecia. Foi um choque, principalmente para a família dele. Césio e a mulher têm 3 filhos. A mais nova é Stephanie. O quanto isso destruiu ou prejudicou a vida de vocês, a família de vocês, com essa prisão e com todo esse caso? Que ninguém passa por uma situação como essa e não tem alguma marca, né, alguma cicatriz. Você pode sobreviver a isso, você pode sucumbir. Quem vê a moça feliz nas fotos com os irmãos ou passando férias no exterior, não imagina o quanto ela já sofreu pela falta do pai. Meu pai não estava comigo em muitas ocasiões, em muitos aniversários, em muitas férias de família. Não esteve comigo quando eu entrei na faculdade. Não esteve comigo. Tentam explicar como ele foi envolvido no cenário dos crimes. A única testemunha crível de verdade, e muito ironicamente, é o senhor Agostinho, que falou que ele viu uma pessoa saindo do mato com um facão ensanguentado. E aí descobri que se tratava de um ancião de 72 anos, que disse que foi suspeito lá na rodovia Transamazônica, uma bicicleta vermelha, facão picando sangue e tal, e falou que era eu. Os dois se referem a Agostinho José da Costa, um senhor nascido em 11 de outubro de 1922. O testemunho dele foi a base para a acusação contra o médico. Primeiro, o senhor disse que viu uma pessoa que vinha saindo do mato com uma bicicleta e nas mãos trazia um facão sujo de sangue. E ele diz que sabe com certeza absoluta que é um médico da cidade de Altamira. Esse é do dia em que Chagas apareceu meses depois da sua própria condenação. Ele viu a notícia junto com os companheiros de cela. Os presos logo gritaram: doutor, tu tá indo para casa, o verdadeiro cara apareceu. Em seguida os agentes entraram na minha cela e falaram a mesma coisa. Só que o caso nunca foi reaberto. Mesmo que... Enquanto o Chagas não admitir em juízo claramente que ele assassinou aquelas crianças específicas pelas quais o meu pai foi condenado, ele não conta como uma prova nova. O caso já chegou ao Supremo Tribunal Federal, onde, em um habeas corpus, o ministro Marco Aurélio de Mello citou o que se tem como o maior erro judiciário da justiça brasileira. Hoje, o caso está praticamente encerrado. Césio cumpre pena em regime semiaberto, no presídio agrícola do Espírito Santo. Nos últimos anos, a família tem a chance de se encontrar nas saídas da prisão. Ele tem a oportunidade de sair 5 vezes por ano, de acordo com a lei das execuções penais, para poder ficar uma semana visitar a família. Césio ainda tem fé. Quer limpar o próprio nome e voltar a exercer a medicina. Sim, eu tenho essa esperança e vou lutar por isso. Existe alguma coisa que você gostaria de falar para o seu pai,
que a gente possa deixar registrado? Eu tenho um orgulho enorme da pessoa que ele é. O processo e a prisão não quebraram o espírito dele, eu acho. E por isso, ele para mim é um herói pessoal. 7 anos se passaram desde as condenações. Ainda existem dúvidas. Depois de tanto tempo, com a cabeça mais fria, a que conclusões podemos chegar? O que nos dizem os depoimentos e as provas apresentadas? O repórter Record Investigação buscou respostas com 3 peritos. Tem outra fotografia aqui também. Sérgio Hernandes, chileno, atuou no caso Garoto Bernardo, morto em 2014 pelo pai e pela madrasta. No Brasil, você coloca a prova testemunhal na frente da prova científica. Eduardo Janos, também chileno, trabalha no Brasil há 30 anos. Você não pode colocar atrás das grades pessoas por indícios. Você tem que ter, no mínimo, uma prova. Francisco La Regina, profissional experiente, atuou em muitos casos de emasculação. Outros bandidos matavam, emasculavam e colocavam o órgão genital na boca da vítima. Eles analisaram fotos, testemunhos, indícios e dados apontados nos processos. Por isso que a lei, ela coloca na frente a prova científica. Primeiro ponto, os cortes. Foi analisada minuciosamente a área dos órgãos genitais arrancados dos meninos. Ele é preciso no corte porque há uma só passada da faca ou do facão. Por isso que ele ficou circular com precisão. O que o agressor queria era tirar a assinatura dele. Na época dos julgamentos, muito se falava que os cortes nas vítimas eram precisos e cirúrgicos. Não era um corte grosseiro, era um corte cirúrgico. Incisões que só poderiam ser feitas por médicos, como Anísio e Sérgio. Toda vez que ocorre um fato de mutilação, de descarne de um ser humano, a primeira ideia é de que tenhamos a participação de alguém da medicina, alguém da área de enfermagem. Provas irrefutáveis. Para 2 peritos, este não é um trabalho característico de um médico. O médico não seria tão amador para efetuar um tipo de cirurgia ilegal. O objetivo não era fazer um corte cirúrgico. Não era, por exemplo, mostrar, eu sou médico, vou fazer um corte cirúrgico. O objetivo nesses cortes era simplesmente emascular. É possível determinar que não foi uma ferramenta cirúrgica, que foi uma ferramenta de corte, como uma faca, um facão, um canivete ou uma peixeira. Francisco La Regina fica em dúvida. É muito impreciso o afirmar de que aquilo foi feito por um médico com a utilização de um facão de mata. Segundo ponto, o facão. Testemunhas dizem ter visto os suspeitos saindo com facões do meio da mata. Dava a entender que esse foi o meio usado para as castrações. Não é o que pensa Sérgio Hernandes. Não seriam feridas tão limpas como são aquelas que se observam nas emasculações. Portanto, o instrumento, de jeito nenhum, de forma nenhuma, utilizado nas emasculações foi um facão. Para ele, o objeto empregado é de outro tipo. Por exemplo, o bisturi, a faca, o canivete, eles agem por deslizamento, com pouca pressão. Por quê? Porque eles cortam, eles seccionam a pele, dividindo a pele. Eduardo Janos discorda. Isso que parece ser muito bem feito
é produto da forma como foi retirado o órgão do menor no momento do corte. Que ainda há restos de saco escrotal no menor, em vários menores. Francisco Larregina, mais uma vez, fica em cima do muro. Ele estudou casos como o do serial killer Chico Picadinho e do médico Fará Jorge Fará. E ressalta que não se percebe a diferença entre o corte de um leigo e o de um profissional da saúde. Não vejo diferença ou uma técnica, né, como um profissional, um médico qualificado, especializado, um cirurgião, se tivesse que fazer esse procedimento. Mas o especialista nota também uma questão lógica. Em tese, vamos dizer que um médico que tenha conhecimento anatômico vá fazer um procedimento desse. Ele jamais se utilizaria de um facão de mata. Um detalhe importante: nenhum dos três vê diferenças no tipo de castração feita no Maranhão e no Pará. O que acontece nesses casos, muitas vezes acontece, que o serial killer ele começa a depurar as técnicas. Você pode ver que quizás nos casos mais recentes, os cortes são muito mais nítidos. Terceiro ponto: os reconhecimentos. Apresentamos aos peritos as fotos do médico Césio e do ex-policial Santos. Testemunhas disseram que viram os dois saindo da região em que os crimes aconteceram. Trouxemos também um retrato do serial killer Francisco das Chagas, desconhecido da polícia e das testemunhas na época. O senhor vê semelhança nessas três fotos? Logicamente, existe semelhança. Por exemplo, ver o nariz dos três é parecido, a boca dos três é parecido, o queixo. O queixo também. Esta é uma comparação facial elaborada pelo perito Sérgio Hernandes. A análise revela que eles possuem o mesmo tipo de cabelo, crespo, e a mesma estrutura capilar, com entradas formando recuos laterais. Os três apresentam o mesmo tom de pele, escura, rica em melanina. Estas linhas sobrepostas também comprovam semelhanças simétricas nos olhos, nos ossos faciais, nos lábios e no queixo. Se você colocar essas três pessoas 8 da noite, por exemplo, a 50 metros, você vai conseguir identificar quem é quem? São três pessoas de cor, são três pessoas de cabelo similar, né? Corte de cabelo similar, fisionomia similar, você vê boca, nariz, queixo. O perito Larregina vê semelhanças principalmente entre Francisco das Chagas e o médico Césio Caldas. A cor da pele, o tipo de cabelo mais crespo, né? A possibilidade de se fazer essa confusão no momento de sair da mata. Preparou 3 conjuntos de fotos com Chagas e Césio. Este é o primeiro. Uma distância de 30 metros ou menos, até não consegue determinar quem é quem. Que o queixo, a boca, a orelha, a testa, o cabelo com uma pequena diferença na entrada, mas para quem não conhece um ou outro, pode ser a mesma pessoa. E é possível determinar de que eles têm o mesmo nariz, a orelha muito parecida, o corte de cabelo muito parecido, o tamanho da testa e a boca. Tudo isso aí ajuda a que uma pessoa que acha que viu o médico, realmente quem viu foi Francisco. Os profissionais criticam a maneira como os reconhecimentos foram feitos pela polícia. Claramente, pode existir o erro. Se eu reconheço uma pessoa, a investigação criminal tem que investigar
Para quê? Para levantar provas de que efetivamente essa pessoa estava no local, primeiramente, e de que essa pessoa participou dos crimes, o que não foi feito. Uma das testemunhas tinha 72 anos na época. A polícia deveria ter determinado, nesse momento, se este senhor tinha condições visuais, pelo horário, pelo local, ou por ele mesmo, para saber se ele usava óculos ou não. Os peritos enxergam outra falha. No final da década de 80, quando os primeiros casos surgem, não existia equipes de perícia em Altamira. As 4 condenações foram baseadas principalmente na palavra de testemunhas. A prova testemunhal, ela pode ser induzida, ela pode ser criada. Eu posso falar para uma pessoa, posso ameaçar, posso induzir e falar, não, eu quero que você fale isso. A prova científica, você não consegue manipular. A prova de DNA, você não consegue manipular. Tecido orgânico, você não consegue manipular. Agora, a prova testemunhal é aceita por nós, dentro da legislação, e nós temos que respeitar. Mas talvez a mais fragilizada de todas. Não existiram as outras, né? Temos que ficar com a testemunhal. Porque essas 2 pessoas, o Estado não quer que essas pessoas sejam livres. Eduardo Janos destaca que todos os crimes devem ter sido feitos por apenas uma única pessoa. Não tem nenhuma relação com uma seita, que não tem nenhuma relação com outras pessoas terem participado destes crimes horríveis, e sim diretamente a participação de um autor que tinha um único modus operandi, que era reconhecido em todos os locais de crime onde foram encontradas as vítimas. Os peritos concluem. Pelas provas técnicas, pelos depoimentos que o senhor viu, pelo que se apurou na investigação e o que foi a júri, o senhor condenaria os médicos como foram condenados? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Toda acusação tem que estar amparada em provas. E as provas praticamente não existem. No caso de Altamira, existe mais certeza de que foi Francisco dos Chagas quem cometeu os crimes do que os réus que hoje estão presos, né? A seguir. 30 anos depois, o caso dos meninos emasculados do Pará ainda provoca discussões. Os piores crimes que podem existir contra o ser humano, todos são repudiáveis. Mas contra uma pessoa indefesa, contra um inocente, contra um menor, contra um idoso, é quase que imperdoável. Nunca vão desvendar realmente o que aconteceu. As famílias de Altamira não ganharam casas como o que aconteceu no Maranhão. Elas recebem... Perdi minha mãe muito rápido. Foi muito rápido. Adoeceu, deu derrame, não aguentou. Era tudo que ela queria, era aquele filho. É uma perda, é uma dor que ninguém vai conseguir colocar algo para amenizar. É bem difícil. Estou pensando, o que tu vai dizer para uma mãe, para uma família que passa por uma tragédia dessas? Aí não tem palavras para consolar. Não tem, isso eu senti. A única coisa que se podia fazer é colocar a mão no ombro e chorar junto. Abraçar e chorar junto. O ex-policial Santos morreu na prisão, vítima de um câncer na boca. Amailton conseguiu um habeas corpus em 2004 e nunca mais apareceu. É considerado foragido. Com 90 anos, Valentina vive em Londrina, no Paraná, onde mantém as atividades da Seita Luz. Do jeito como esses meninos foram mortos, uma mãe que é mãe não consegue nunca esquecer ver o menino daquele jeito. Isso toca e
coração no mais profundo do coração. Anísio está em prisão domiciliar desde setembro de 2016. Foi sentenciado a 77 anos e já cumpriu 12. Não se interessa em fazer novos recursos. Condenado a 55 anos, Césio ainda tem esperança de limpar o nome e voltar a exercer a medicina. Eu tenho as seguintes opções: ou eu me mantenho calmo e equilibrado, eu me entrego ao desespero e me arrebento, né? Acabando com a minha saúde. O que fica é a lição de que o ser humano ele é mau. Ele tem maldade. O Repórter Record Investigação termina aqui. A gente se encontra na semana que vem com mais um documentário exclusivo. Uma boa noite a todos e até a próxima quinta-feira, às 10h30 da noite.